Você sabe quando tem um problema? Freud diz que teremos milhares durante a vida e a diferença está em saber lidar com todos. Ou pelo menos com a maioria. Achar o amor da sua vida ou fazer seu time ser campeão, não temos como te ajudar, só desejar boa sorte. Mas, se você tem problemas com adaptação ou inovação de softwares na indústria, nós podemos te ajudar. E muito! A Sequor Platform existe para dar mais agilidade e reduzir significativamente os custos de uma produção, como o Sequor Mass, o seu sistema para aumento de produtividade. Todas as áreas da empresa mapeadas e com acesso imediato às informações. Se uma formiga entrar no seu equipamento, você verá. Ou o Sequor Less, o seu sistema para controle de logística, desde o pré-recebimento, recebimento, movimentação interna, work in progress até a expedição. A ferramenta perfeita para organizar os seus processos logísticos e sem medo da Skynet. Também temos o Sequor MTC, o seu sistema para manutenção, uma gestão da manutenção industrial como você nunca viu, com planejamento de recursos, atividades, acompanhamentos de execução, KPIs e muito mais. Uma plataforma inteligente e inovadora que conecta seus ativos de manutenção, equipes, softwares externos e sensores. E por último, o Sequor QMS, o seu sistema para gestão da qualidade, com soluções para inspeções periódicas de qualidade, ciclo de PDCA e controle estatístico de processos, monitorando em tempo real a qualidade e performance dos produtos. Provavelmente você já ouviu falar sobre a pirâmide da automação industrial. A Sequor une a pirâmide da automação industrial no MOM, englobando os 4 pilares: produção, logística, qualidade e manutenção, e na camada inferior integra hardwares e redes de comunicações a sistemas, o que nos proporciona trabalhar com diferentes setores. Mas também é importante saber que o nosso propósito é elevar a atividade humana. Nossas soluções tecnológicas são lindas, com uma estética que facilita sua utilização e faz sentido para o cliente e para o usuário final, gerando valor e contribuindo para melhorar a indústria e o mundo. Isso faz com que realmente nos preocupemos com a qualidade do que entregamos. E por fim, mas não menos importante, somos uma empresa humanizada, porque sem pessoas não há tecnologia. Todo desenvolvimento humano nasce de um problema. O que faz a diferença é se você tem a solução. Nós temos. Conheça as nossas soluções. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Demo Day da Sequor. Para quem não conhece essa saga aqui, é o momento que tu tira do teu dia uma horinha para investir, para te conhecer ainda mais as nossas soluções, para melhorar a tua logística, a tua produção, a qualidade, a manutenção da tua indústria. Então, muito obrigada pela presença. Não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal para acompanhar todos os nossos conteúdos exclusivos, curtir o vídeo e deixar a sua pergunta aqui, que ao decorrer da transmissão a gente vai respondendo. No final teremos um formato mais em podcast, bem diferente dos outros Demo Days. Então, hoje estou aqui para apresentar os meus colegas. Estamos aqui com o Alfeu Cardoso, que é o CEO da empresa Sequor e CTO, Head do Produto. O Marcelo Dor, que é o nosso colega também do time de produto, e o Rafael Sarturi, que vai fazer realmente essa demonstração, e a gente vai então conversar aqui, trocar ideias e apresentar para vocês como tudo isso foi feito, como ele foi desenvolvido, os BOs que deu no meio do caminho, como eles chegaram no produto tão excelente que a gente tem hoje. Então, vai lá, Rafa. Muito bem, pessoal. Então, uma boa tarde. Estamos muito empolgados hoje para transmitir conhecimento, falar de tecnologia, de pessoas, como a gente vinha falando antes, né? Essa interatividade com os seres humanos, com os processos, e a tecnologia como esse resultado que soma, né? Para que as pessoas possam estar menos estressadas, né, Alfeu? E obviamente que dentro da nossa evolução de produto, os estresses aconteceram, né? A gente vai tratar também que o mundo não é só a Disney, né? A gente tem dado todo um passo a passo a trilhar, e aqui estamos com as pessoas eu acho que alto escalão, de garra, de casca, músculos, que conseguiram trazer, e que a gente vai fazer hoje aqui na tarde, a cereja do bolo, né? A cereja desse bolo, de tudo isso que aconteceu, de toda essa evolução, que foi mais ou menos um passo aí de uns 3 anos de jornada, né? Teve muitos sentimentos de raiva, teve muitos sentimentos de alegria, sucesso, e nós estamos aqui hoje justamente para mostrar para todo mundo esse resultado, né? Então,
primeiramente, muito obrigado ao Feu por estar aqui conosco, né? Dor por ter essa disponibilidade de estar aqui conosco, de poder tratar desse assunto que, mais do que ninguém, lidou junto com os clientes, as tecnologias e os processos, fazendo com que essas pessoas todas estejam unidas num único foco, né? Então, para que a gente possa começar, eu acredito que o início vem a partir de tudo uma ideia. Acho que tem uma frase do Einstein, que é um quadro que a gente tem aqui na Secor, né, que fala do ponto A e B, e que retrata justamente a partir de uma ideia, né, Elfio? E essa ideia surgiu, eu acho que dentro de uma evolução profissional, vendo dores, e essas dores foram fazendo com que alguma coisa possa realmente ser concreta para os demais clientes que foram sendo vistos a Secor, né? Exatamente. Boa tarde a todos. Estou bem feliz em retomar os podcasts, né? Antigamente nós fazíamos bastante podcast, tem no Spotify, eu acho, alguns podcasts, mas realmente falando sobre desenvolvimento de produto e falando do que tu falou ali sobre em relação ao Einstein, como é que entre o ponto A e o ponto B tem muita coisa que pode acontecer, né? Ou entre 0 e 1, muita coisa pode acontecer. E para desenvolver um produto, como o Mark Kagan fala, né? Produtos que nós amamos, inspiramos os nossos clientes, né? Eu acho que esse produto, o novo software de logística, né? Que nós já possuímos versões, né, anteriores, né? Essa nova versão, ela veio contemplar isso. Um caminho que a gente realmente enxergou todas as etapas dos processos de logística, né? Hoje nós vamos estar falando só de um pilar do inventário, um pilar extremamente crítico, né? Mas todos os processos de logística dentro do software, dentro dessa aplicação que nós desenvolvemos, né? A gente tratou com muito carinho, porque a gente buscou muitas experiências, né? Muitas experiências negativas que tivemos em softwares anteriores, né? E conseguimos contemplar funcionalidades promissoras, dentro delas também IA, dentro das aplicações, e principalmente tecnologia, né? Porque hoje os sistemas eles exigem muitas tecnologias mais avançadas, então a gente conseguiu contemplar isso dentro dos nossos sistemas. Como um processo orgânico, naturalmente precisa estar sendo retroalimentado e evoluindo, chegando hoje à aplicação de IA. Com certeza, uma coisa que tu colocou bem legal, né? Porque como a gente já tinha um sistema antigo, ele passa a ter um ciclo de vida, né? Então, quem desenvolve produtos, né, e tem os seus backlogs de produto, ele mantém um ciclo de vida, né? Então, para nós manter o nosso ciclo de vida mais longo, a gente chegou em algum momento, nós temos que mudar a tecnologia, tá? Para ele se manter mais longo. Hoje, as tecnologias que envolvem sistemas mais interessantes, principalmente sistemas de Fabris, são sistemas baseados em conceitos móveis, né? Então, a gente investiu bastante em mobilidade. E trazendo também um pouco como gestor, né, DOR, lidar com o cliente numa transição que naturalmente a história da Secor vem fazendo isso, que é natural que isso iria acontecer, né? Saindo da infância para a puberdade, sempre tem aquela coisa que fica disforme, né? Alguma coisa, e o cliente não percebe isso de uma forma como dentro dos bastidores a gente enxerga. Como é que foi lidar com essa transição e, ao mesmo tempo, vendo a visão de um cliente que querendo aquela visão final, mas a gente estava numa fase de transição, né? Como é que foi esse desafio para ti, assim, quando assumiu essa bronca, né? Não, toda implementação, toda mudança na empresa, ela é uma mudança de cultura, né? Então, tu imagina, tu pegar pessoas dentro da empresa que trabalham há X anos de uma forma e tu vir agora simplesmente com um sistema totalmente novo, inicialmente gera um medo muito grande, porque eu tô acostumado a fazer de uma forma e vai mudar agora a partir de amanhã, será que eu vou atender aquela expectativa? Então, gera um receio, né, no primeiro momento. O importante sempre é a empresa que está ali fazendo essa implementação, está fazendo essa mudança, prestar o maior suporte possível, né? Treinamento muito importante também.
E da parte da empresa sempre é ter também os key users internos, né? Então a empresa também precisa ser um grande conhecedor desse novo sistema para estar podendo transmitir esse conhecimento posteriormente, né? Porque o conhecimento é da empresa, né? Não das pessoas. Né? Então isso é muito importante. Pessoas vão sair, vão entrar e esse conhecimento tem que estar dentro da empresa. Então, questão de documentação, treinamento, isso aí todo mundo tem que estar muito fixado numa implantação, né? Importante também que o LES, né, como um todo, ele não foi desenvolvido só de forma acadêmica, né? Então, ele foi junto com os clientes. Então, tudo que a gente implementou foi trazendo dores dos clientes para dentro do sistema, né? E vendo como realmente o sistema pode trazer ganhos para eles no dia a dia, né, da indústria e a redução de custos, que é o que todo mundo almeja, aumento da margem, né? Sim. Mas até chegar nesse ponto em que o cliente percebeu o valor, teve uma trilha de um certo convencimento, não, confia que vai dar, porque realmente eu acredito que essa jornada é uma jornada não apenas de fazer com que o cliente enxergue, mas também fazer com que ele confie. Que eu acho que é extremamente importante, né? E isso também afeta os nossos psicológicos, porque a gente se questiona muitas vezes em que, poxa, será que vai ser o caminho certo mesmo? Será que o cliente está vendo e não está... Ele não está certo realmente, mas aquela credibilidade que tu cria, dizendo, não, mas isso aqui vai dar certo. Isso aqui tem um futuro, tem um fim e isso aqui vai ser... Como é que foi essas emoções? Porque muitas vezes, né, Dora, a gente tá no meio da guerra e a gente tá, às vezes, ali, vou chutar o balde aqui. Como é que eu faço para lidar com essas... É complicado, né? Mas uma coisa bem importante de falar sobre a Secor, assim, que a gente não... Por mais que a gente seja uma empresa de software, a gente também tem um conhecimento da parte realmente técnica ali da indústria, o conhecimento do chão de fábrica, né? A gente tem bastante profissionais aqui dentro que vieram da indústria, então a gente não está simplesmente trazendo uma solução pensada dentro de uma sala, mas é uma solução que nasceu no chão de fábrica, né? Então vindo muitos insights vindo do próprio cliente, do que ele realmente tem de problemas no dia a dia, né? Claro que mostrar valor, normalmente a gente tem que mostrar com a solução realmente dando esse retorno, né? A gente tem casos de clientes, por exemplo, internos nossos aí, que com a implementação, por exemplo, do inventário que a gente vai falar hoje, eles conseguiram reduzir todo o inventário deles de 5 dias para 1 dia e meio. Né? E nem vamos falar de hora extra que eles faziam, de turnos além do necessário e tudo mais, né? E vamos dizer, toda aquela questão de... Como é que eu posso explanar? Fugiu a palavra agora. Mas é envolvimento de várias pessoas, né? E até isso reduziu. Muita energia. Com menos pessoas eles conseguiram fazer. Uma equipe que antes tinha que estar o tempo todo lá perguntando, pedindo informação para tentar já ter uma noção de como é que o inventário estava. Agora ele consegue ter em tempo real, né? Já consegue estar indagando algum operador que fez a contagem se realmente está certo, não está. Isso em tempo real, né? Antigamente ele tinha que esperar contar, trazer os papeizinhos para uma sala... começar a olhar os papéis, olhar a planilha do que era para ter. Não, isso aqui está muito divergente, vamos recontar. E aí tu vai de novo para aquele local, e daí tem que procurar o local do depósito. Isso o sistema ele começa a trazer essas informações em tempo real, né? E essas análises começam a ser em tempo real, e tu não tem esse tempo perdido lá no final de estar analisando o papelzinho, né, dentro de uma sala. Então tu diminui a equipe, tu reduz o tempo e automaticamente reduz o custo. Né? Essa rotina, né? Eu acho que é interessante que o Dora está colocando, né? O que um sistema... que consegue contemplar, né, que consegue propor em todas as suas disciplinas, ou seja, em todas as suas atividades que tem durante o processo, né, o sistema ele tem que resolver um processo, né, entrada, processar e saídas, depois entrada, processar e saídas. Então o nosso sistema ele se propõe a pegar essas rotinas que as pessoas têm em massa, né, porque quando a gente eleva para uma indústria, né, sendo que o nosso sistema ele consegue rodar dentro de um varejo, dentro de um atacado, dentro de uma distribuidora, ele pode trabalhar até dentro de um supermercado para fazer abastecimento de gôndolas. Tá? Então, toda essa rotina que é maçante, o sistema tira do dia a dia, ele otimiza o tempo e aumenta a curiosidade, que vem o propósito, eu acho, do inventário. Com certeza, ele tem duas condições. A condição legal,
ok? Que ele tem que manter com controladoria em fisco, né? E uma condição, como o Dor colocou, de otimização. E dentro dessa otimização, o sistema tem que se propor a aumentar a margem e baixar os custos, tá? Muita também com esse uso que tem bastante quando se fala em papel, né, de apontamento de dados com pessoas e também em localidades. Então, onde estão os materiais, a quantidade certa e como estão as movimentações desses materiais. Então, o inventário, tanto ele sendo massivo, mais os rotativos e os cíclicos, né? Então, eles propõem para a empresa uma curacidade maior. Tendo uma curacidade maior, a gente passa a ter movimentações menores. Tendo movimentações menores, a gente passa a ter um ganho, um saving de não ter talvez mais material em processo. Passa assim, eu tenho 100 milhões em material em processo. No momento que eu tenho uma curacidade melhor, eu diminuo a movimentação. Se eu diminuo a movimentação, eu chego lá no compras. Então, eu diminuo a compra do material. Então, eu já passo a ter 90 milhões, digamos, em material. Nós estamos falando que é 10 milhões que está no banco, sendo investido para o empresário, entendeu? Então, colocar no sistema, né, nós vamos chegar numa pauta depois de IA, né, para dar mais inteligência ainda, mas colocar um sistema como o nosso sistema, né, como o sistema da WMS, o ganho é absurdo, assim. E é a olhos vistos, né? Tipo, olhos vistos. Que foi dado, né? Nossa. E a questão ali que falamos de valor, né? O valor realmente, né? Quando tu vai vender, ou ele vai num case, né? Geralmente a gente leva um cliente para enxergar um case, um sistema nosso rodando em um cliente, ou tem um critério de confiança que está em torno do que nós estamos colocando aqui, que é a maturidade. E daí está em torno do que o Dor colocou, que é a cultura da empresa. A cultura e maturidade, para mim, elas andam meio de mãos juntas, tá? Elas caminham juntas nessa. Então, o nível de cultura da empresa eu estou falando, não estou falando dos indivíduos, pessoas individualmente, né? Que são muitas empresas têm pessoas extremamente intelectuais, extremamente conhecedoras do assunto, mas elas caminham junto. Maturidade e cultura. Então, se a empresa não tem o processo tão automatizado, ela pode ter uma cultura de transformação digital não tão madura. Então, isso é uma coisa interessante. E daí, por isso que muitas empresas não enxergam inicialmente, numa simples apresentação ou de uma demonstração, valor para o negócio. E daí fica muito individual enxergar isso. Entendi. Então, e aí a vantagem é tu ter um case para case. Aí sim tu tem um conforto para essa cultura em que faz com que ele enxergue com palpável, né? Não seria um sacerdotismo aqui, né? Seria um credo e depois uma fé. Acredita primeiro, vamos acreditar primeiro e depois vamos passar a ter fé, entendeu? Ou ao contrário, né? Talvez vamos ter um pouco de fé, né? E depois vamos acreditar. O que vem primeiro, né? Entendi. Nossa, muito bom. E aí, Gi, temos algumas perguntas aí já no nosso superchat. Temos superchat. Temos uma pergunta aqui da Mônica. Mande. Vou colocar aqui na tela. Vamos ver. Aqui. Onde é dadas permissões de... não, essa aqui é do Badim. Onde é dadas permissões de inventário para que cada membro possa inventariar. Mas acredito que tenha uma aqui antes, aqui, que vai dar um direcionamento melhor para a gente. Com o módulo da Secor, poderei obter relatórios sobre as contagens que foram realizadas no inventário? Da Mônica. As contagens, no caso, seria os relatórios que vai fazendo aquilo que o Dor comentou, de eu posso, em vez de esperar os papéis chegar e fazer ali alguma coisa parcial, até mesmo assíncrono com todo o envolvimento, eu já tenho isso em mãos, né? Vamos dar uma olhadela no nosso sistema e ver que nós estamos tendo aqui a carinha, então, do nosso inventário, né? Com os nossos apps. Mas alguns apps. Né? Alguns apps, né? O inventário, nós hoje estamos falando de alguns apps do inventário. Tipo, olhando para todo este trabalho, é um compêndio de muitas funcionalidades, né? Então, a pergunta mesmo é, Gi, desculpa, eu me perdi. É relatórios. Isso. Muito bem. E como se abre o inventário no módulo, né? Mostrar pra gente. Vamos começar, então, com o primeiro passo, que é abrir um inventário. Exato. Né? Então, o primeiro passo para o inventário, abrir um inventário, é nesta carinha em que eu vou clicar no mais,
Então, vai nos dar opções de eu escolher dentro da minha área fabril alguma área, ou um depósito que eu possa fazer esta escolha do inventário, escolhendo a data que eu vou fazer, um título com relação ao inventário. Clica na data de novo. Clicar aqui na data. Tem que clicar em cima do dia. Aqui, e o visto. Muito bem. O contador, muito importante, que a gente possa ter uma contagem única, a gente pode ter média de 2 contagens, de 3 contagens, um valor máximo, um valor mínimo. Depende da estratégia. Depende da estratégia. E também os motivos que levam a fazer esse inventário, né? Se é um inventário anual, se eu posso fazer um inventário... Aqui é importante como é que surgiu assim um rotativo, cíclico e o massivo? Normalmente, as pessoas mais leigas, elas veem assim, vamos fazer o inventário. Para a fábrica... E agora a gente vai fazer o inventário massivo. Mas a gente vê que tem outros. Dentro dentro da funcionalidade, a ideia que eu percebendo eu fazendo o massivo se torna muito mais legal, no sentido judiciário, né? Legal, de legalidade. E eu usar os outros recursos me dá muito mais nos fatores dinâmicos, controles internos de processos, e isso é algo que, por uma gestão que quer ter as coisas mais na mão, isso eu não preciso esperar 1 ano para fazer o inventário, ou em alguns clientes, uma vez por semestre, para saber se eu tenho um rombo ou não, né? Então, isso, para mim, eu acredito que foi algo que realmente vem... Saiu aqui, né? Como é que surgiu essa... Vou fazer aqui novamente, que saiu. Clicar aqui, botar um inventário. Contador. Código de justificativas, funções de controle. Integração, Alfeu, que é uma das coisas que estava comentando sobre integrar, né? Com vários RPs, tem essa funcionalidade de... Isso é importante, né? Uma das coisas que pode fazer nos ajustes de inventário é tu acionar o módulo de integração, né? Tu pode fazer, talvez, alguma integração e não acionar o módulo de integração, tá? E esse módulo de integração a gente vai ter já nativo, já com SAP, com TOTS, com Oracle, né? Na verdade, a gente tem um módulo já pronto e bem alto tecnológico, assim, baseado em microserviços, APIs, que a gente já disponibiliza uma documentação, né, em nível de APIs, endpoints, né, que é uma camada de comunicação bem alto nível, bem moderna hoje, com toda a documentação do sistema para fazer a integração com inventário, com picking, com materiais, com a parte HR, né, a parte de recursos humanos das pessoas, toda a parte material. A gente também tem dentro da parte de integração, que compõe também o inventário, toda a parte de materiais para poder fazer uma integração massiva e depois fazer uma integração parcial, né, para manter as integrações rápidas. Então, a parte de integração ela é bem sofisticada dentro do sistema. Assim. Show de bola. E aqui a gente tem a opção tanto de fazer um inventário em massa, que daí seria realmente percorrer todos os itens, e ainda, quando a gente vem no salvar... Esse inventário em massa tem um particular bem legal, assim. A gente bolou uma estratégia, tem várias, assim, talvez não daria tempo nesse podcast aqui, mas daí talvez uma demonstração para quem gostar do sistema pode vir buscar uma demonstração, mas tem vários gatilhos do sistema para não ter que ficar fazendo grandes cadastros. No momento que tu indica que o inventário é rotativo, né, tu lanças os materiais, né, a gente chama de MTU, né, que é uma Material Track Unit, que é uma unidade tipo uma SKU. Né? Quem conhece SKU é tipo um SKU, ou seja, eu consigo ter um lote de materiais, um volume de materiais dentro do MTU, né? De uma unidade de rastreabilidade de material. Então, eu tenho mangueiras, então eu posso ter 10 mangueiras naquele MTU, boto numa caixinha e eu consigo rastrear com código. Né? O nosso sistema é todo rastreável. Então, o massivo, eu digo que é massivo, o sistema tem uma inteligência que ele mesmo vai criando em batch, né, em backgrounds, ele vai processando em background e vai construindo já
todas as áreas e as sub-áreas, né? A gente trabalha com área, os locais, os sublocais, para poder fazer o rastreamento e lançar para o operador, né, de logística, o apontamento que ele vai fazer no inventário de forma mais rápida. Então, a gente processa o sistema todo em background. Então, isso facilita que quem está planejando, como tu está planejando agora, tu não tem que ficar buscando esses locais e lançando esses materiais a serem inventariados. Então, isso é uma das funcionalidades. Tem N funcionalidades. Entendi. Show de bola. No caso aqui, vamos seguir essa ideia de que quando eu salvei o inventário, eu posso escolher os materiais. No caso que a gente está fazendo aqui é um rotativo, né? Isso. Então eu posso escolher os materiais. Vamos colocar aqui um material suspeito. Cara, estou achando que esse material aqui está com furo de inventário. Porque eu fiz a movimentação e faltou. Tive que pegar do outro MTU. Exato, né? Um exemplo. Eu disse, não, vamos fazer um inventário desse trem aqui para ver o que está acontecendo. Então venho em adicionar o MTU. E aqui, para não ficar tão massivo, a gente colocou 2 MTUs para a gente poder trabalhar, de não ser tão chato, né? De ficar clicando. Posso escolher todos eles ou apenas um, só para a gente poder ver a opção aqui. E eu posso olhar na tela, em vez de ficar olhando para cá, fica ruim para mim, né? Aqui, gerando assim. Vamos ver o que ele vai gerar. Aí, pronto. Muito bem. Aparece para mim aqui as quantidades pré-contadas, ou seja, que o sistema tem. Então, a partir de agora, a gente pode, então, deixa eu virar isso aqui. Aí. Ver que o PID 47 é PID, né? E o PID, isso aí. O PID, uma coisa que é interessante, né? A estrutura interna do nosso sistema, ele é todo, e o desenvolvimento de software é todo feito em inglês. Tá? Certo. Com certeza, se o cliente, não quero que a interface se chame PID. Né? PID é o Planning Inventory Document. Então, é um plano de inventário de documentos. Está criando um plano. Então, o nosso sistema ele é baseado na I18N, que é Internationalization, que é 16 caracteres N. Então, tu pode mudar esses nomes na interface para ficar mais agradável para o usuário final. Né? Mas no banco de dados vai compor todos os campos em inglês. Né? Nós temos um dicionário de dados dentro do sistema também para depois fazer para parte de BI e Analytics e inteligência artificial para quem quiser consumir, mandar para uma AI generativa. Todo o dicionário, o que significa os campos e quais são os relacionamentos deles, para ajudar também. Mas o sistema é baseado, por isso que está meio inglesado aí. Entendi. Perfeito. Ele abrindo o PID 47, ele está criado, então está criando o inventário, ou seja, que agora, a partir de agora, o processo está zero, justamente porque vamos iniciar. E para iniciar, aqui a gente trouxe o mobile, então a flexibilidade móvel, que é o que vai fazer. Aqui a gente estava conversando antes, né, Alfeu, de que o sistema ele é orientativo, né? Isso é extremamente importante. O que os bons sistemas, né? A gente já discutia isso aí em algum momento, né? Bons sistemas tem que ser que nem um GPS, né? Não adianta só um sistema onde eu tenho um back-office, então eu tenho uma pessoa no back-office, como tu está fazendo agora, tu está no back-office configurando o sistema para ser executado. Por isso que ele é LESS, ele não é só LS, Logistic System, ele é Logistic Execution System, alguém vai executar. Certo. Então isso que faz parte nesse acrônimo. A parte da web que eu estava fazendo é o back-office. Isso aí, eu estava aqui. Agora, vai pro chão de fábrica. O front. Então, assim, o que nós vamos fazer para o usuário, né, para o operador final lá, ter facilidades para encontrar as coisas e executar as coisas. A coisa, assim, vamos usar essa palavra, né, como conceito de inventariar. Eu preciso fazer coisas. Eu não sei ainda o que eu tenho que fazer. Eu tenho um treinamento básico, mas eu preciso ter orientações. Qual o material que eu vou ler, em que momento eu tenho que ler e o que eu já li e para onde eu tenho que ir. Então, o sistema ele tem que ser orientativo, ele tem que ser como se fosse um GPS. A gente se preocupou muito em fazer isso, bem como o Dor falou. A gente montou isso, nós montamos isso pegando sempre a orientação do usuário final, né? Porque eu acho que bons sistemas quem constrói são os clientes. Diria que todos os nossos sistemas, talvez em uns 95% quem construiu e todas as inteligências foram os clientes.
óbvio, né? Tem muita coisa em benchmark no mercado. Mas, basicamente, o sistema tem que ser orientativo hoje. Certo. Senão, não são bons sistemas. Perfeito. E, Dor, quando a gente mostrou pela primeira vez isso lá para os operadores, assim, tipo, cara, estava no papel, né, meu? No papel. Aí tu mostra assim, e agora? O mobile para mim, né? Eu pego aqui o mobile assim, e agora? WhatsApp. E aí, WhatsApp. E aí, cara, como é que foi isso? Um treinamento, eu acho, Sim, né? teve o susto inicial, óbvio, né? Aquele silêncio, quando né? muda, assim. Mas depois que eles começaram a utilizar, até teve um operador que o Alfeu vai lembrar que ele falou uma frase para o Alfeu, né? Que mudou a vida dele 1000%, né? Então, claro que, né? Foi uma figura de linguagem, mas ele sair do papel onde ele tinha que ficar contando, anotando, indo para outro lugar, procurando as peças, né? Procurando também, né? Onde estão os itens. E depois tu ter isso informatizado no mobile, na palma da mão, que te direciona onde tu tem que ir, te mostra o que já foi contado por outro usuário, para não ter que daqui a pouco tu tá contando algo que alguém já contou, né? E tudo muito rápido, né? Tu colocou ali, a pessoa lá que tá lá no back-office já tá informado sobre aquilo ali. Se quiser uma recontagem, ele já recebe na palma da mão de novo que tem que ser recontado. Não precisa estar se deslocando para conversar com alguém e tudo mais. Isso depois veio o resultado, né? Da feedback deles de que realmente teve um ganho absurdo, né? Vamos colocar um pouco de cultura aqui, ó. Vamos pegar um old school, então. Vamos lá no Nokia 6120. Ok? Então, assim, ó. Para uma pessoa trabalhar num setor de logística, ela tem que passar pelo RH. Certo. E quando passa pelo RH, tu tem que dar um contato. Provavelmente, tu não vai dar o telefone do teu vizinho, tu vai dar o teu telefone. Certo. Tu não tem um 6120, tu tem um smartphone. Certamente, tu sabe clicar naquele smartphone, tu sabe entrar dentro do WhatsApp. Então, assim, ó, eu acho que muitas pessoas estão dentro das companhias, não é uma crítica, tá? Mas talvez é uma reflexão para a mudança de cultura. Elas estão ainda pensando no 6120 e os operadores já estão usando o WhatsApp. Eles sabem mexer no mobile. Entendi. Eles contratam e eles pedem o telefone. Tu tem que dar um número de telefone para a pessoa entrar em contato depois. Então, eles sabem mexer no desenrolar smartphone. a coisa. Eles sabem desenrolar. Então, nós já estamos vivendo numa era de transformação digital. As pessoas já estão se transformando digitalmente. As empresas também têm que se transformar. Perfeito. Mas, basicamente, sim. Não, perfeito, exatamente. Temos uma pergunta aqui, você já vai ingressar no inventário. Então, o Bruno perguntou como é feito o inventário no mobile. Olha aí, ó. Mas... Tem um operador, certinho. Olha aí, tem alguém operando. Tem alguém operando aí, né? Então, ao acessar com o meu login e senha já cadastrados, que também a gente vai mostrar isso. Mas a gente está querendo mostrar aqui já com um fluxo contínuo, né? Então, a gente criou o inventário, a gente vai fazer a contagem do inventário. Nesse momento aqui, então, a gente está usando um rotativo, porque estou, lembrando, né? Escolhendo os materiais que eu vou fazer o inventário por algum motivo. Então, ao clicar, já vai aparecer para mim, se verem aqui o PID 47, está aparecendo o PID 47 no mobile. Estamos fazendo um cara crachá aqui, mas este mobile que nós estamos vendo, ele pode estar lá do outro lado. Lá num canto lá da fábrica, fazendo o seu inventário. Ao fazer o clique, então, ele vai pedir para validar a área. E aqui, então, eu particularmente fiz com a orientação do Dora aqui, que me ajudou, a gente fez um QR Codezinho assim, mostrando a área. Isso aqui é importante também porque eu acredito que este QR Code aqui representa aquilo que tinha comentado, Alfeu, do supermercado. Vai colocando as várias baias. E tendo um referencial, QR Code, eu não sei se código de barra também é um dos itens possível. O QR Code eu acho o melhor caminho hoje pelo volume de dados e o tamanho da frame que pode ser impressa ali, né? Hoje superou, assim, o código de barra tem um propósito hoje. O QR Code seria o melhor caminho. O melhor caminho, certo. Então, além da estrutura que o software vai fazer essa relação de leitura com o local, caso um cliente que venha a querer aderir e tenha apenas números de locais, uma das possibilidades é colocar QR Code, que vai ter muito mais... o sistema, quando é extremamente importante, o sistema
né? A gente tem uma área que se chama trieira, né? Que é uma árvore de áreas, né? Então ela organiza todo o teu CD também, né? Não só o CD, né? A gente não trata só o WMS, né? Warehouse Management System, né? O teu depósito, né? A gente não gerencia só ele, a gente gerencia toda a fábrica e o pátio também. Então a gente consegue endereçar toda a fábrica. Esse aqui pode ser um pátio. Isso aí pode ser um pátio, uma área. Então a gente tem uma granularidade muito grande. Enquanto um sistema, a gente se integra sistemas, né? Tu passa a ter um sistema, vamos supor, que tenha 30, 40 depósitos mais lógicos, a gente pode ter 500 mil posições. E aí, dentro do sistema que vai facilitar a acuracidade do negócio. Usando... Claro. Né? A acuracidade vai estar em relação à granularidade. Tá? E a dinâmica, a otimização vai estar tu ir no ponto certo. Né? É que nem tu querer ir daqui, voltando no GPS, até Santa Catarina e não saber por onde passar. Isso é a granularidade. Né? Ou vai indo olhando as placas. Tá? Mas imagina eu te dar já esse caminho como o nosso sistema ele se propõe. Ele já te dá as posições corretas, porque tu mensurou e arrumou o sistema dessa forma. Perfeito. A gente quer... Rapidinho, só um aviso pessoal que está na transmissão do nosso primeiro link do YouTube. A gente mandou um novo link ali no chat para vocês, com a imagem melhorada. Então, peço que vocês mudem para aquele lá, tá bom? Voltando tá bom. Uma coisa que comentou agora, Alfeu, foi de que nós estamos fazendo várias baias ou apenas um pátio, por exemplo. Pode ser esse QR Code. Uma BIM. E aqui a gente tem o nosso GPS, por exemplo. Isso seria uma orientação para o usuário. Que, no caso, o GPS para o nosso operador que vai fazer o inventário, ele não sabe onde é que está. Onde é que ele vai vir? Vai vir aqui na casinha para dizer qual que é a área que ele tem que ir. Que ele vai ter que fazer. Isso aí é uma orientação. Ele está dizendo que ele já tem 2 áreas, a gente não tem uma granularidade maior, porque aqui não é a intenção de nós fazer um deep dive aqui, um aprofundamento do sistema. Mas aí ele já tem uma orientação, no caso a gente está com um único operador, poderia ter N operadores, mas ele já tem uma orientação do que ele tem que fazer e para onde ele tem que ir. Isso vai dar a otimização do trabalho dele, o apontamento dele. Então, ele vai saber o que ele deve fazer, o que falta fazer. Tá, perfeito. E daí, se ele otimiza, ele aponta correto, ele aumenta a acuracidade. Uma coisa leva a outra. Entendi. É que nem chegar, é que nem tentar... Um Waze lá tenta te desviar e achar os caminhos mais rápido. Então, o nosso sistema ele se propõe a fazer isso também. Ele tem algumas inteligências, algumas heurísticas que talvez mais técnicas, que são as nossas, assim... que também tem coisas de mercado aí, a gente pode discutir um pouco mais. Que poderia, num futuro podcast... Só falar sobre heurísticas e modelos do que nós tratamos. Assim. Perfeito. Então, já eu troquei o papelzinho aqui para a gente poder fazer já o primeiro, porque é o primeiro. Então, eu como operador, eu estou identificando então uma área, o local onde eu vou fazer o inventário. O que ele pede para mim? Fazer então a validação desse local para que eu possa realmente... verificar se eu estou na posição correta. Eu acho que isso aqui está passando pelo local no correto. lugar certo. Eu acredito que eu vou fazer aqui para poder ver. Vamos ver se ele vai funcionar. Que eu ampliei esse QR Code aqui. Um pouquinho mais longe. Vamos ver. Aí. Perfeito. Ele fez a leitura, ou seja, aqui também tem um Pocayoke, muita questão do Lean, né? De saber, olha, leia o lugar certo para fazer o inventário com o produto certo. Porque pode acontecer de um lugar tenha o mesmo part number e eu vou estar lendo no lugar errado achando que... né? Então, isso aqui é um Pocayoke para que o produto possa ser inventariado corretamente. Também não seria o caso desse podcast, mas tipo, e se não ler o leitor, ter falha do equipamento? Certo. Os equipamentos estão se tornando bem robustos, entendeu? Então... a gente tem opções de liberar digitações, né, no sistema, mas lembra assim, todo momento que tu vai bypassando, né, tu vai contornando, o bypass, né, o famoso bypass, o contorno, tu vai contornando o sistema, tu vai injetando falhas. Tá? Por mais que seja o processo automatizado, não adianta nós botar um instrumento digital na mão de um operador e fazer o operador fazer o processo de forma manual. Então, a gente simplesmente pegou o papel e digitalizou.
Então, a gente tem que ter cuidado quando se fala assim, nós temos transformação digital, temos, mas tu tem os intertravamentos e os POCAIOCs, Perfeito. tu tem os conditionals. Perfeito. Se tu não tem, tu não tem a transformação digital. Bom ponto, Alfeu, porque realmente só fazer com que um software seja um leitor... É o papel digital. Eu entendi, perfeito. Então, eu também tenho aqui uma colinha, né? O nosso MTU que nós vamos ler, para que ele possa validar o momento certo, né? O part number certo, para que a gente possa executar aí. Ó, para a gente ver que ele é um MTU 3, então apareceu o 3 ali. E o que ele está me pedindo aqui? Ele estava numa área X... Provocou aí, né? E eu provoquei. Eu fiz de propósito aqui. Provocou aí, né? Eu fiz de propósito para que a gente possa também perceber de que tem uns caminhos felizes e tem uns caminhos, né, não tão felizes. E isso acontece no mundo real. A gente não, né? Eu mostrar aqui para nós tudo o Joãozinho do passo certo, poxa, legal. Né? Eu acho que vale a pena a gente fazer um... Eu notei quando trocou o papel na explicação. Agora explica para o pessoal aí o que aconteceu. Isso. O que aconteceu aqui? O que o sistema conseguiu pegar? POCAIOC, exatamente. Né? Aí já não é um leitor de papel. Não é só um paperless. Não, é só um paperless. Né? A gente tá, o sistema estava com um local pré-determinado, assim como a pré-contagem. E o que está aparecendo dizendo assim, opa, este MTU está num outro local. Você está lendo nesse local mesmo? É aqui mesmo que ele está? Não só a quantidade do material inventariado, como a localidade também é verificada quando eu faço o inventário. Isso é interessante que tu provocou, porque daí aí sim, aí tem um facilitador que também é parametrizado, né? Uhum. Que daí o sistema só avisa que tu tem que botar esse conjunto de peças no local correto, ou se tu quer transferir essas peças para aquele local e fazer a contagem. Aí neste momento, a gente executa toda a área de movimentação para aquele local. E por trás disso, caso tenha uma integração, uma coisa extremamente complexa por trás, com um único clique o sistema faz tudo para ti. Então o operador não precisa ir num líder de logística ou num supervisor, ou falar com as pessoas que estão liderando a parte do inventário e discutir com elas, achei uma peça aqui, um produto no lugar errado, entendeu? Ele pode pegar e assumir aquele local, né? Geralmente há movimentações que fogem do sistema, né? Uhum. Nós estávamos recém falando, e se realmente eu preciso fazer um picking, né? E 3, 4 peças dentro de 50 peças eu tive problema para a fábrica, não vão parar a produção, por quê? Porque o sistema ele tem um inventário cíclico ou rotativo, e ali naquele momento ele corrige a movimentação. Então, tu acabou de provocar mais um facilitador desse nosso GPS, que orienta o operador a fazer a norma, a movimentações corretas dentro durante o inventário também, né? Exatamente. Geralmente, sistemas, né, vou puxar um pouco agora vendendo, tá? Geralmente, muitos sistemas que a gente fez de benchmark pedem para primeiro organizar o depósito, ou o work in process, ou pátios, para depois inventariar. O nosso sistema, que já está tudo etiquetado, durante o inventário tu vai organizando. Vamos supor, eu tenho um volume de peças aqui que eu preciso realmente voltar em inventário. Em depósito. Eu preciso tirar dessa posição. Não, eu posso assumir essa posição. Então o sistema consegue executar movimentações, algumas movimentações, sem prejudicar saldo de estoque. Porque é importante sempre manter os saldos corretos em todos os depósitos. Sim. Né? Que a soma é o montante, né? A soma disso tudo é o objetivo final, né? É o objetivo final. É bater tudo certinho. Certo. Vou fazer a transferência aqui, então, como um operador que tem essa autonomia, porque nós não estamos mexendo em quantidade, em valor, né? Vou fazer essa execução. Perfeito. Foi realizado. Ainda, como a gente viu lá atrás, a gente também tem mais um para fazer, porque a gente viu que tinha 2 MTUs a serem feitos. Eu vou voltar aqui só para a gente poder fazer todo o roteiro, para mais ou menos fixar na cabeça dos nossos participantes, para que possa olhar aqui o nosso roteiro. E existe mais um aqui que a gente pode seguir com o inventário. Ao realizar isso, agora eu vou ler o mesmo, já que eles tá na mesma posição. Vou mostrar aqui.
Esse aqui eu poderia fazer com digitado, né? Para ver... Legal disso aí também, o sistema está rodando tudo em nuvem aqui, né? Então, ele processa em on-premise, né? Porque, como nós falamos, ele é mais moderno, né? A tecnologia. O cliente pode ter ele em on-premise, ou seja, instalado nos seus data centers, ou ele pode ter o sistema na nuvem. Na nuvem, perfeito. Então, vou ler agora o MTU, basicamente. E agora ele me pede a quantidade que eu vou fazer. Aqui é interessante a gente perceber que a quantidade pré-cadastrada, quando o cara no back-office estava fazendo, aparecia para ele. Para o operador não aparece, porque a contagem tem que ser cega, né? Outra forma... Contagem tem que ser a cega, ser norma, entendeu? Isso é norma importante, né? Até se discute isso em nível de fiscalização, né? Se a contagem ela é às cegas ou não. Tem alguma penalidade, assim, agora me foge um pouco, assim, mas isso é discutido, porque não tem muita coerência tu fazer contagem olhando a quantidade. Então, o sistema ele já é bem explícito isso aí. Vai ser juiz de ti mesmo, né? É. Aí juiz de ti mesmo, não... Eu vou colocar uma quantidade qualquer aqui pra gente... 1, 2, 2. Pra gente saber aqui. 2 patins na lagoa. A gente possa verificar. Mudou a cor. Sinal de que alguma coisa aconteceu. O status do documento. Vamos dar uma olhada. Ficou verde, sinal de que a gente executou todos os passos. Vamos conferir. Vamos dar uma olhada. Está verdinho. Perfeito. Isso é interessante também. Vamos supor que o operador de logística ele tenha lá, eu tenho que executar 10 posições, cada posições pode ser bins, né? 10 bins daquele CD. Eu tenho que fazer N contagens de MTU. Então, ele vai fazendo a contagem, a gente tem uma série de status e uma comunicação. A gente tem painéis de controle que o pessoal pode acompanhar isso, tanto em back-office, né, os líderes, os supervisores, para ver o quanto está evoluindo o sistema. Então, o operador também, no momento que ele contou, ele está seguro que ele contou, ele pode se comunicar, ele mesmo, como tu fechou ali, se comunicar e fechar, eu me garanto, não tem mais nenhuma contagem, porque eu posso aparecer um produto, né, apareceu um MTU que deu algum problema de movimentação e não veio para me contar. Então, também o operador ele pode fazer um lançamento daquele MTU. Seria uma outra pergunta, talvez. Eu lancei aqui. Seria um outro caminho. Tá? Mas isso é possível dentro do sistema também. E assim, eu acho, Dor, quando foi feito pela primeira vez o inventário, né, no cliente, esse conceito de ansiedade assim e essas visões, elas não estavam tão claras para todos, obviamente. E aí era quase um 0800, né? Com todo mundo dentro de uma sala ali, pelo amor de Deus, onde é que eu aperto? Às vezes, por mais que o cara saiba o MTU, o cara mexe no WhatsApp e tudo mais, ele olha assim, não, isso aqui é um inventário agora a coisa é séria. Agora é sério. A quantidade de que não seja sério tu falar no WhatsApp coisas e, né? Tudo bem. Exato. Mas ali, poxa, agora... Tá, mas o que eu tenho que apertar? Vou apertar o verde aqui. Vai ficar verde e agora o meu nome vai ficar registrado? Vai ficar registrado. Isso. Tu ir pro jogo é diferente do treino, né? Perfeito. Então, óbvio que tu tá falando de inventário, tá falando de custo, né? Normalmente alto, então... Não é que às vezes a pessoa não saiba ou faltou treinamento, é o medo de errar. Medo de errar. Mas tu pode ver que o sistema ele vai direcionando a tu ter o máximo de garantias de que tu tá fazendo correto, né? Então, por exemplo, no momento... Por que a gente tem esses status, né? Do que mostrou ali antes, o cinzinho, o amarelinho e o verde, né? Vamos supor aqui, a gente tá com um mobile só fazendo inventário. Vamos supor que essa área ali, RA01 ali que o Rafael mostrou... tivesse sido contada por um usuário e tivesse um outro usuário que está passando o corredor do lado e daqui a pouco ele vai chegar nesse mesmo corredor onde está essa área ali. Né? Ele informar ali que ele finalizou aquela área já informa o outro usuário de que aquele local já foi contado.
né? Então, isso fica muito manual para o usuário de informar que ele já contou, porque, que nem ele mostrou, né? Ele pode estar numa área lá que ele está contando os itens que deveriam estar ali e tem um item que não deveria mais estar ali. Sim. Então, isso tem que ser uma informação que o usuário vai dar para o sistema de, tudo que tinha aqui eu contei, se tinha que ter feito uma movimentação eu fiz, ou não fiz. Ou, por exemplo, quando ele mostrou, ele movimentou o item por dentro do inventário. Mas o sistema primeiro ele te informa, tem um item que está aqui que não deveria estar. Tu poderia também adotar outra política. Vou pegar esse item e vou levar para o local realmente dele, fisicamente. Né? Logicamente eu não vou movimentar porque ele está em outro lugar, eu vou largar lá. Ali ele optou por movimentar para aquele local. Talvez o local dele era correto ali, mas ele estava em outro local dentro do sistema, né? Então tu tem as duas tipos de abordagem que tu pode tomar dentro do LES. E o status, né, o amarelinho é aquele realmente. O inventário começou, está sendo contado naquele local. Então daqui a pouco outro usuário não precisa nem ir ali porque alguém já está atuando naquele local, né? Sim, aí esses selinhos são aqueles que a gente coloca no inventário manual, né? Vai lá e coloca, isso aqui está inventariado. Eu tenho outra máxima também de um cliente. Nós estávamos trabalhando e o cliente falou assim, ei pessoal, como é que tá, né? Nós estávamos implantando, né? Sempre vai implantando em cliente. Ele falou, esse sistema vocês não tiram mais. Então o pessoal, assim, eles querem a tecnologia. As pessoas, tá intrínseco nas pessoas, já faz parte o conceito da transformação digital, né? Eu acho que é muito importante isso, entendeu? E dentro dessa transformação digital, o que nós vamos colocar dentro da nossa planta? E daí vem tudo o que o Dor falou. Nós temos que botar uma coisa que guie nós, ajude nós a otimizar mesmo o processo e nos dê uma garantia que os processos vão ser executados de forma correta. Então, nós, né, o nosso berço da nossa empresa, né, da Secor, é trabalhar com sistemas de produção. Certo. O berço dos fundadores, e quem montou também a Secor, né, essa é uma história legal, é de construção de máquina. Então, a gente lidou com NR12, coisas de segurança que pode machucar uma pessoa. Nós lidamos com peças que poderiam serem mal montadas, mal testadas e colocar em carros, ônibus, em avião. Imagina botar uma peça mal testada no avião. A gente sabe o resultado disso. Então, a gente trouxe essa experiência para dentro do nosso sistema. Que são esses gatilhos, pocaiocas. Que são esses pocaiocas de travamento. Então, essa robustez de reprocesso, de garantir que o operador vai fazer as operações, a gente trouxe para dentro do nosso sistema. O nosso software não é um aplicativo só, como tem aplicativos web, aplicativos no geral. Os nossos sistemas, eles conduzem ao processo correto. Garantindo o que se propõe. Robustez, né? Tipo, é o microcontrolador lá na mão do... É uma grande diferença, né? Que a gente tem um ditado popular, né? O papel aceita tudo, né? Sim. O sistema passa a não aceitar, né? Então tem uma grande diferença também disso, né? Boa. Bom, feita a contagem, então a gente vem aqui pro back office. Então, já que está contado, vamos dar uma olhada. Vou dar um play aqui só para atualizar, para a gente poder olhar. Inventariando. Até, isso é legal, até que assim, tu cometeu um esquecimento ali, vai ser legal de mostrar. Vai ser. Entra, por exemplo, agora dentro desse feed e vai lá na parte de itens lá. Não fiz uma contagem, né? Tu movimentou, mas não Eu contou. não contei. Então, ou seja, o sistema ele é dedo duro, né? Ele vai te mostrar que falta alguma coisa ainda. Aqui é a pré-contagem e tem um aqui em branco, né? Tá faltando a contagem desse. Faltando aqui. O que aconteceu, né? Foi tudo calculado. Foi tudo calculado. Tá escrito ali no Tá roteiro. escrito aqui no roteirinho. Peguei meu roteirinho. Deixa eu mostrar aqui. Então, que ao abrir, né, tem aqui a contada, né, a acurácia já aparece. E esse aqui possivelmente está guardando. E eu vou ter que fazer a contagem. Vamos voltar aqui. Ele é dedo duro mesmo. Ele é. Que é a robustez, né? É isso que a gente Que bom, assim, não passa nada, né? Não passa nada. E aí, o interessante, por mais que o operador tenha dito que ele finalizou aquele local, o sistema ainda tá dizendo, cara, não não. tá faltando. né? Então a área continua aparecendo ali porque ainda existe um item nessa área ali. Tá aqui. Deixa eu pegar aqui, que é o M3, esse aqui. Mas eu preciso validar a área novamente. Vamos lá. Aí. E agora o MTU. O 3.
Olha, e agora sim eu vou fazer a contagem. Agora não vale, tu tá sendo back office e o front, daí tu olhando Na verdade, agora eu tô sendo juiz de mim mesmo, né? Juiz de ti mesmo. A ideia não era essa, né? Vou botar aqui 333, a gente diferenciar. Feito. Beleza. Uma coisa legal, clica no não ali antes pra mostrar, tá? Vai naquela lixeirinha lá. Aqui, lixeirinha. Ó, o usuário ele também tem a capacidade de poder, pelo próprio mobile, identificar se o sistema está dizendo que existe mais coisa para ser contado ou não. Agora, ele clicando na lixeira, pode ver que não aparece nenhum item. Então, realmente, logicamente, pelo sistema não tem nada para contar neste local e fisicamente ele está vendo ali que também não tem nada. Aí ele pode encerrar, agora. Essa área. Perfeito. Encerrando a área. Sucesso. Vou vir aqui então para dar um play, vou sair. Refresh. Pode atualizar aí também, se quiser, lá embaixo. Clicar lá embaixo e atualizar lista. Foi. Ó. Olha aí. Abre as verdinhas. 333 daqui, ó. Vamos dar uma olhada. Isso aí. Perfeito. Agora vamos fechar aqui, vamos ver qual que é o status que ficou. Contagem finalizada. Isso é o dedo duro. Essa não foi uma jogada ensaiada. Foi, foi muito tem bom. muita coisa por trás do sistema, mas ele é extremamente simples, assim. E ele garante bastante, assim, e dá essa robustez para o processo. Para o processo. Claro, a gente fez uma simulação aqui de um problema, Sim. mas isso que nós mostramos aqui acontece, eu vou dizer, em 10% de quase todo o inventário acontece. Porque não é um erro do operador do inventário, mas é um erro durante o processo. As pessoas acabam errando nas movimentações. E daí acabam colocando peças nos locais errados. Daí tu provocou aquela movimentação ali no local errado, e isso acontece durante o picking, durante o working process, durante o recebimento, que tem que fazer o storage, né, o armazenamento. Então, isso é o sistema te dá a garantia que vai ser contado. Beleza. E uma coisa que a gente comentou, eu acho que deve ter alguma pergunta aí sobre isso, Gi, que é a questão de gerenciar os depósitos, as coisas, quem é que faz o quê. Tem uma pergunta aqui do Sandro, onde eu posso gerenciar as contagens, e do Cláudio, como funcionam as aprovações quando há uma divergência de inventário. No nosso caso aqui, a gente viu que tem divergência porque realmente, né, os nossos números não nos mentem. Estamos aqui com 100, estava 333, e 177 para 122. Então, realmente tem divergência de inventário. Obviamente, isso aqui vai precisar de ajuste. Respondendo a uma das perguntas que a gente vinha comentando também, que o Alfredo estava trazendo, que dentro dos depósitos eu tenho como gerenciar as atividades que o sistema permite, né? As permissões para cada um dessas funcionalidades. No caso, quando a gente abriu o inventário, a gente fez num depósito chamado na planta 4, A4 e no depósito 4. Então, é nesse que a gente vai se basear aqui para fazer esse gerenciamento desses depósitos e ver o que tem aqui por trás. Tudo isso aqui também é back-office, né? A gente vai olhar aqui, ver que temos o Marcelo Dor, temos o Les aqui e temos eu que estou fazendo essa contagem. O que se apresenta aqui para nós? Inventário, que realmente eu estou fazendo essa contagem aqui, ou o próprio Les, que a gente colocou aqui o Secor como um usuário, ele faz o inventário. Tem aqui, então, os passos para fazer essa justificativa, né? De seguir uma sequência em que isso aqui foi montado de uma maneira em que as pessoas responsáveis por este inventário tenham ciência das divergências. Perfeito? Né? Isso aí. E uma delas, eu acho que eu me lembre, a gente teve uma conversa com um cliente e ele pediu um processo a mais, né? Que no caso vinha da supervisão e ia para controladoria, né? E aí uma solicitação que eles pediram foi que passasse pelo gerente da planta, né? E aí essa flexibilidade também, eu acho que é uma construção que a Secor fez, ouvindo aquilo que realmente
faz sentido, não apenas para o cliente, mas para a Secor como robustez, um dos pontos que o Alfeu vem comentando, assim, pô, vim construindo máquina. Máquina tem que ter segurança. Isso faz sentido. Então, pô, vamos realmente implementar. Então, ouvir o cliente não necessariamente é ouvir tudo o que ele deseja, porque eu acho que entra muito na parte do DOR, na questão de ver o que é desejo e aquilo que é necessário, né, Dor? E aí, pô, mas tu não implementou aquilo que a gente falou, já falei milhões de vezes. Blá, blá. Não, mas espera aí, isso é um desejo. Mas o que é funcional mesmo é isso aqui. E aí, lidar com esses pratos, né, que estamos girando aqui, acalmar. O que é padrão e o que não é padrão, né? Aqui Exato. nós estamos numa demonstração, num bate-papo de coisas padrões, né? Mas como lidar com aquilo que não é padrão, né, Dor? E aí? É tu ser mais consultivo junto com o cliente, né? Porque quando tu não tem um sistema palpável na mão, tu quer tudo, né? Mas será que tu precisa de tudo? Será que realmente tudo isso que tu quer vai surtir efeito? Sim. Né? Então tem o conceito, né, dentro da parte de desenvolvimento só do MVP, né? Vamos fazer primeiro aquele mínimo produto viável, né, para te ter realmente um ganho. E em cima disso a gente vai começar a analisar os cenários posteriores e vai, óbvio, né, o software vai sofrendo evoluções, novos problemas vão surgindo, né? Então, quando a gente fala, né, dentro do conceito do Lean, né, de rodar um ciclo PDCA, tu vai ter um primeiro problema, tu vai rodar um ciclo de melhoria, tu vai resolver o primeiro problema. Outros problemas vão aparecer e tu vai dando, né, visibilidade para outros problemas e tu vai continuar aquele ciclo infinitamente até que tu, né, problema sempre vai ter, né? Tu nunca vai terminar por 100% ele, mas vai resolvendo eles em poucos. Se tu tentar tirar tudo de uma vez só, talvez tu não pegue ninguém, né? Então, mata um, vamos ver, fazer um ciclo novo, mata outro problema, faz um ciclo novo e assim a gente vai evoluindo o sistema também, né? Perfeito. Isso que o Dor colocou é interessante, né? Nós temos um produto com várias funcionalidades e que tem um propósito bem objetivo. Assim, ele é bem objetivo no que ele deve fazer. Ele faz o que ele deve fazer. Então, os produtos maduros, eles se propõem a fazer aquilo que eles devem fazer. Mas daí vai entrar naquela dos desejos do cliente. Ok? Não estamos falando na parte de engenharia de dados, arquitetura de dados, que o sistema possui, né? Que não é a pauta aqui, e talvez da forma de armazenamento por inteligência artificial ou outras, ou a parte de inventário cíclico que a gente tem também, a parte generativa com curva ABC e entre outros. Mas os desejos mesmos, né? Desejos assim, que nem foi colocado que chegou em algum momento, nós tínhamos uma aprovação, né, do inventário, né, para concluir o inventário, mas tinha que passar por alguns níveis com outras condições. Tá? Uma coisa que tem dentro do nosso sistema, por ele ser mais moderno hoje, ele trabalha com extensões. Então, a gente consegue construir algumas extensões hoje sem comprometer o sistema original. Entendeu? Sem comprometer o sistema original. Nosso time todo na empresa é treinado para isso. Tá? Então, a gente consegue entrar. Mas como o Dora colocou, eu acho que quando a gente entra dentro de um cliente, a expectativa do cliente é fazer tudo. O cliente tem uma expectativa de fazer tudo o que ele quer, certo. Entendeu? E isso também tem um custo. E daí vamos falar com uma empresa desenvolvedora de software e sistemas. A gente tem uma plataforma e um produto. A gente também quer ganhar o serviço, assim como qualquer outra empresa de software. Mas a gente hoje aconselha, a nossa Secor, aconselhamos o cliente a praticar a primeira parte principal do produto, ou seja, quais são os objetivos no sistema de logística, falando de logística aqui, o que o inventário realmente tem que fazer. Tá? E a gente faz um trabalho forte, né, de assessment dentro do cliente, a gente vai encontrando os gaps, tá, com o cliente, ou seja, aquelas lacunas que isso aqui não faz, e isso aqui realmente é importante. E, em cima disso, a gente faz o trabalho necessário, que é o conceito lá da customização. Tá? Mas nós acreditamos, com produtos como o nosso, um produto mais robusto, que a gente consegue contemplar o MVP, então aquilo que é viável, em mínimo de produto ali, para o cliente conseguir rodar e não ter a dor de cabeça. Porque inventar roda em cima de um sistema, botar desejo em cima do sistema, é manter isso depois. E isso passa a ter dor de cabeça. Entendi. Entendeu? Não que nós temos que ser todos mundos robozinhos em cima do sistema. Mas nós temos que pensar que o sistema ele tem que ter o propósito dele. Não o nosso propósito. Entendi. Entendeu? O sistema...
está sempre puxando a bola para o centro do campo. Para o centro do campo. Qual o propósito do sistema de logística? Qual o propósito do sistema, os sistemas RP? Qual o propósito do sistema de CRM? Então, ele tem os propósitos deles. Vou buscar no mercado um sistema que contemple mais funções. Aí, outros 500. Então, hoje nós estamos contemplando muitas funções. Mas ele tem um propósito. Então, isso aí fica uma mensagem. Essa ideia de puxar, por exemplo, colocar como o cliente pediu aqui, fazia sentido porque a gente colocou a bola no centro, avaliou e viu que, faz sentido. Isso foi muito legal no cliente, que foi uma solicitação que veio depois. E daí ele já começou a estar mais maduro com essa solicitação. Boa. E daí a gente foi lá e fez a customização. Fez sentido. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Beleza, então estamos aqui com... Essa até é interessante, né? O nosso sistema, nessa base de árvores, tu consegue, num único ambiente, configurar o sistema. Daí tu consegue dar permissões, o que cada pessoa faz, quais são os conteúdos. A gente aplica aí também algumas regras para movimentação, de armazenamento, para trazer inteligência, como FIFO, para fazer, imagina, a pessoa poder buscar do CD as peças mais antigas para botar dentro da fábrica. Então, é bem interessante. Que seria um outro momento para a gente poder trazer toda a questão, toda essa gestão, né? Perfeito. Então, depois que foi realizado o nosso inventário, a gente vai para os ajustes. E aqui a gente entra com um ajuste de um PID que está finalizada a sua contagem, e a gente percebe que ele está aqui porque existe aqueles 2 itens que estão fora da pré-contagem e a quantidade está divergente. Então, ele vai aparecer aqui. Se os 2 estivessem ok, não teria essa parte, porque ele já estava ok. Não faz sentido estar aqui, né? Então, como eu estou lá no depósito, na gestão, eu sou a primeira pessoa que está fazendo essa justificativa. O organizador daquele inventário, um supervisor, nesse nível mais perto do chão de fábrica, por exemplo. Mais tático, né? Isso, mais tático, exatamente. Eu venho nessa... Eu acho que eu vim aqui no lugar errado. Deixa eu ver se eu fiz certo. Eu tenho que clicar aqui primeiro. E aí depois... vir aqui. Não, é só porque eu estou no usuário Secor. É isso que está acontecendo. Não, é o meu usuário. O meu usuário é esse aqui. Eu vou trocar um aqui. Eu vou alterar. Aí vai aparecer corretamente. Tu está tentando liberar um processo com o usuário errado. Com o usuário errado. Não vai aparecer para mim. Eu não estou configurado nesse... Boa. Olha aí, está aparecendo todos as variáveis. As variáveis. Maravilhoso. Né? PID 47 está aparecendo para mim. Vamos lá. Agora estou com o usuário, certo? Vou olhar o Trieira, se eu fiz certo aqui a minha configuração. Vamos dar uma olhada. Divergência de inventário. Aqui, desculpa. Aqui. Não, obviamente que não, né? Dedo duro mesmo. Alterar dados. Colocar eu para fazer a justificativa. Então, realmente, eu vou justificar o primeiro nível. Aqui sim aparece. Muito bom. Outro Bocaioque. Outro Bocaioque. Perfeito, perfeito. Eu posso realizar... Eu estou olhando aqui, primeiramente, né? Vamos olhar para ele, propriamente dito. O material, né, os status que está em aguardo, qual que era a quantidade, qual que era a pré-contagem anteriormente, né, qual que são as diferenças. A gente tem aqui vários dados que a gente pode observar de em que fase está se encontrando toda essa parte de ajustes, se a gente dá uma olhada, olha só. Então aqui eu tenho as informações necessárias para que eu possa tomar essa decisão de subir ele, né. Posso escolher um ou posso escolher todos, né, para essa justificativa. Então, aqui tem um submeter a divergência. Então, neste primeiro momento, eu tenho aqui também um processo de optar quais são os pontos básicos de justificativas. Né? Vou colocar um qualquer que quebra. Eu vou colocar aqui e quebra, só para seguir a mesma... Isso é extremamente importante depois para a aplicação de AI na frente. Né? Seria um outro tema aí. Tudo que apontar em relação à justificativa é essa camada que a gente usa na parte generativa.
A gente Olha. pega os dados estruturados, que são os apontamentos, e toda essa parte são a parte de recomendação. O que deve fazer? Então, a gente começa o próprio usuários estão injetando, colocando as recomendações para os próximos usuários. Entendi. É o conceito da generativa. Vai olhando por que disso. Ó, a justificativa está aqui. Exatamente. Ó, e tal coisa. E isso vai se alimentando e vai... Ó, faça isso, reconte, deu quebra de lote, fornecedor não entregou. Então, essas áreas do sistema é extremamente importante apontar. A gente usa muito tipo de justificativa, não só texto, né? Mas como a IA generativa ela pega bem, absorve bem a parte textual, assim, então fiquem livres. Né? Pode fazer. Show de bola. Que achar legal. Aí. Então eu enviei, fica amarelinho, e aí isso passa para o próximo nível, né? O próximo nível de ajuste, vamos dar uma olhada aqui no nosso gerenciador de depósitos. Lembrando que a gente está aqui no 4. Eu vou ir trocando só o meu aqui, só para a gente poder entender. O próximo passo é a avaliação da divergência, que seria o caso de um gestor, um gerente, né, que vai estar olhando para isso antes de passar para a controladoria, que é o órgão, né, oficial do inventário. Vou fazer aqui só para a gente poder ter isso de forma didática, a gente observar o fenômeno. Né? Venho no ajuste, e ao vir no ajuste vai aparecer o PID que a gente está fazendo, que é o 47, e vai estar em amarelinho como estava antes, esperando realmente a justificativa aqui, no mesmo processo. Eu seleciono um ou outro, no caso aqui para a gente ter mais tempo para esse bate-papo. Aí eu vou colocar aqui tudo de uma vez só, e aqui eu vou colocar um OK, para a gente ter essa opção aqui. E tem a opção de aprovar e reprovar. No processo de reprovar, ele volta para a recontagem, vai aparecer no mobile, e as coisas vão seguindo um fluxo orientativo. Foi a palavra da tarde, né? É a Bonito, orientação, né? GPS do sistema. Perfeito. Muito simples. Vou aprovar e some. Já está para o próximo nível, então, no caso agora, a controladoria. Isso aqui tudo é configurável, né? Então, só para... a gente está alterando. E cada usuário vai ter a sua entrada no sistema, né? Uma vez configurado, e nunca mais configura de novo. Ao alterar aqui, nós vamos encontrar, então, justificativa. Agora estou com um perfil de controladoria, né? Controladoria que vai fazer a justificativa. Tem outra cor, inclusive. Tudo isso aqui foi pensado, né, Dor? Tipo assim, quais as cores e tudo mais, por que vai seguir, por que tem isso. Não é aleatório, né? São coisas que... Não tem aqui aprovação, então, o ajuste. Eu vejo o histórico, né? Eu, como controladoria, eu estou totalmente deslocado da fábrica. Eu estou vendo números, né? Então, como controladoria, eu tenho como observar o que está sendo falado aqui, né? Nessa justificativas de inventário. Vou botar aqui, então, só para a gente... É um OK. E eu posso aprovar. Ao aprovar, verde. Este verde característico, igual o verde lá do mobile, que foi feito o inventário. Então, agora eu tenho como fazer a parte de integração. Né? O botão mágico. O botão mágico. Onde que daí vai atualizar tudo no sistema. Tudo no sistema. Em background, né? Para ter garantia que vai processar. Perfeito. Ajustar. Ela vai ajustar todo o estoque agora, né? Todo o estoque. E eu confirmo. Lembrando que o sistema é muito legal, né? Tem várias estratégias, né? Caso um MTU seja contado e não tem divergência, daí você fica na opção da empresa, ele fica liberado ainda para fazer transações. Então, tipo, não tem divergência, eu posso trabalhar com ele. Né? Então, no momento que foi feito as contagens e também teve divergência, mas já está tendo atualização, ou seja, já está tudo ok, ele já está sendo liberado na fábrica para fazer o trabalho. Então, a gente se preocupou muito no sistema em dar vazão no processo de produção, ou no processo de transformação, ou no transporte. Né? Por exemplo, se for um supermercado que precisa fazer contagem no seu CD e continuar abastecendo as gôndolas, né? Ou um varejo. Então, a gente também está sempre liberando essa movimentação. Certo.
E esse inventário cíclico ou rotativo, que é esse que eu acho para mim que tem mais energia e ganhos, ele não bloqueia os materiais em processo. Estando eles liberados, eles já podem ser movimentados e sendo consumidos. Conforme for a contagem, não tem a discrepância, ele já vai podendo porque ser aqui tem uma dependência, né? Aí tem uma dependência. Aí eles estão bloqueados porque naturalmente precisam de um processo. Isso. Mas os outros que forem, seguem o fluxo normal. Segue o fluxo normal. Perfeito. Gi, temos mais alguma perguntinhas aí para nós? Temos várias perguntas. Israel, quais são os ganhos reais realizando o inventário através do sistema móvel mobile? Olha aí. Os ganhos reais. Isso aí eu acho que eu comentei antes no início, né? Um caso real de um cliente nosso, então não falando em números aqui, né? Até por questões de sigilo, mas eu disse, né? Eles tiveram uma redução drástica de custo, de hora extra, de tempo também, né? Porque, querendo ou não, eles fizeram um inventário massivo recentemente lá. O massivo tu para a produção toda, então tu fica aqueles dias sem produzir, né? E anteriormente, né, o último inventário que eles fizeram, que ainda era no modelo antigo, eles tiveram 5 dias de inventário, trabalhando no final de semana. Então eles começaram o inventário numa quarta-feira, e aí foram terminar na segunda-feira os ajustes, né, trabalhando sábado e domingo até 10 horas da noite, mais ou menos assim. E agora, fazendo o inventário, né, dentro do Leste completamente, eles conseguiram fazer isso começando numa sexta-feira às 11 da manhã. Eles pararam para almoçar por 2 horas, pararam às 5 da tarde depois, naquele dia, e na segunda-feira voltaram de novo às 7h30 da manhã, e 5 horas da tarde eles estavam fazendo o ajuste dentro do sistema já, né, com inventário massivo, com mais de 4.000 itens, né, 4.000 SKUs. Então, se tu pegar e ver o ganho que isso tem, tu não tendo mais que trabalhar sábado e domingo, né? Não gera hora extra, alimentação, transporte, todos esses custos que são envolvidos. A equipe foi reduzida também para fazer o inventário, então não precisou de tanta gente como tinha antes, porque antes tu tinha que ter muita gente no back-office, né? Pegando os papéis, passando para a planilha, e aí batendo na planilha e ver se gerou divergências, não gerou, tem que recontar e tudo mais. Não, agora eles tinham praticamente 2 pessoas analisando na web em tempo real as contagens que estavam entrando. Nossa. E os operadores que já faziam as contagens fazendo na fábrica. Então, isso se tu botar na ponta do lápis é um ganho absurdo, ganho né? direto, né? É. E tem o ganho direto, né? No mobile, né? Nós estamos pensando em OTIF e OTD, que tu faz os cálculos desses leads, das entregas, que não seria tanto o caso, talvez também um pouco do inventário, mas o uso no mobile, na logística, a gente consegue computar, a gente tem direitinho todas as fases, como se fosse um Gantt de recurso, um gráfico de recurso, todas as fases, cada ação que o operador fez dentro do sistema. Então, eu consigo computar a performance de operação. Eu sei assim, quais são os pickings que têm melhor performance, quais são os operadores que têm melhor performance. Eu consigo enxergar as transições desses... Me comentou agora, eu fiquei vendo o PID 47 que a gente fez, eu acho que me trouxe essa... Me deu esse input, sim. O sistema possui cara, diversos... Tem um relatório, né? Mostrando a quantidade, a divergência, quem fez a abertura do inventário, quem fez a contagem, e aqui, obviamente, daí esse processo que a gente fez, aqui até o processo todo, né? A quantidade... Os valores em reais, caso aqui no nosso exemplo, né? O que estava acontecendo. Isso aqui para a controladoria, olhando para isso aqui de forma 100%, vamos dizer assim, online, é algo que, meu Deus do céu, a tomada de decisão se torna muito mais rápida. O nosso sistema gera bastante informação para uma área de engenharia de dados também, né? Talvez no próximo podcast a gente fala só sobre ela e como é que a logística trabalha com IA e a parte de dados, né? Perfeito. Ótimo. Mais uma pergunta aqui, Wilker Siqueira. O inventário é integrado ao ERP para obter os dados de materiais em estoque? Para que seja modificado ou incrementado o valor da contagem? Posso falar? Sim, né? Então, basicamente, a gente recebe todos os master datas direto do ERP, né? E aí depois, obviamente, todas as movimentações dentro do sistema LEAS, elas são integradas com o ERP também. A diferença, por exemplo, do ERP é que normalmente os ERP trabalham com grandes depósitos, né? Então, eles não olham para microlocais, que é onde o LEAS WMS entra. Então, a gente consegue olhar lá para uma prateleira dentro de um grande CD, né? Então, aquele microlocal.
E a gente consegue ter essa granularidade muito mais fina, né, dos itens, onde eles estão e quantidades que estão. Óbvio que daí para movimentações a gente vai informar o ERP a via de depósito, que é como ele controla, né? Mas a gente consegue ter todo esse vai e volta assim com o sistema ERP em tempo real, tá? E manter a integridade, né, dos dados, conforme a pergunta, no nosso sistema e no sistema ERP, né, a quantidade, né? Então, aquilo que é movimentado dentro do depósito não muda essa quantidade, e entre depósitos, sim, a gente faz a movimentação e mantém a integridade e a quantidade de dados correto entre o ERP e o LES. Até para complementar, né, esse cliente que eu citei, o case ali do ganho ali, são entre 3 sistemas diferentes que a gente tem que manter essa integridade de dados, né? Então, É bem crítico. são 3 sistemas se conversando em tempo real, assim. Ótimo. Dev Brasil, o módulo de inventário da Secor tem disponível o dashboard? Sim. Tem. É um pouco demorar pra gente montar, mas dá só para ter uma exemplificação, tá? Você me orienta aqui, Dom. Pode entrar nesse variação de inventário também ali. Tá, Só para mostrar a ferramenta, tá? Pode selecionar o PID ali. certo. Nossa, Então, inicialmente, tá? Já para agilizar, assim, esse relatório aqui, por exemplo, ele é criado diretamente pelo usuário, tá? Ele pode ser criado pelo usuário que está utilizando a plataforma, não precisa ser a nível de desenvolvedor, tá? Então, ele já é uma ferramenta onde ele permite a criação de relatórios customizados pelos usuários do sistema, tá? De back-office ali. Daí pode dar um play lá. Tá? Agora vai lá naquela flechinha para baixo ali, de lado da direita. A outra. Essa aqui? Aí. E na opçãozinha da esquerda. Isso aí. Bota um nome aí, exemplo aí, por exemplo. Dá um maisinho. Então, a ferramenta, né, além de tu poder criar um relatório customizado, tu tem uma ferramenta de dashboard inclusa dentro dela mesmo. Então, aqueles dados, né, que tinha no relatório principal, ele se torna o teu dataset, né, para te utilizar agora. E aqui a ferramenta ela é bem igual a um BI, né? Então, tu pode estar criando esses relatórios diretamente, esses dashboards diretamente dentro da plataforma. Então, só para não tomar muito tempo, mas para mostrar um pouco da... O mouse está pegando um pouco aqui. Deixa eu ver se o mouse chega aqui. Ó, posso criar, por exemplo, aqui, ó, dentro da área, a própria planilha, aquela que a gente tinha lá mostrando, né? Então eu posso adicionando as colunas aqui e trazendo as colunas que estavam lá aquele primeiro relatório, né? Então boto uma coluna aqui elas estavam com nomes, coluna 1, 2, 3, isso aqui também é configurado, tá? Quando tu cria o relatório, o nome. Mas eu consigo ir adicionando as mesmas colunas que tinham lá para cá para dentro. E aí, obviamente, depois eu posso transformar isso aqui em gráficos também, né? Então, eu vou criando aqui. Se eu criar um gráfico aqui juntamente, drag and drop, né? Só arrastar aqui para dentro. Um pouquinho que o meu mouse está longe do computador ali. Quem sabe faz ao vivo. Não é ao vivo aqui? É isso aí. Então, eu posso pegar aqui... Não sei se eu vou acertar as colunas aqui, mas... Só como exemplo, né? Vou pegar aqui a coluna 4, 3. Ó, como exemplo, eu consigo criar gráficos aqui em tempo real, tá? Feito isso, né? Eu venho aqui, eu salvo esse modelo aqui, tá? Eu voltando aqui na ferramenta, eu tenho o visualizar. Então agora ele fica numa ferramenta, né? Somente visual. Então, esse mesmo que eu criei aqui, eu posso vir aqui e salvar essa visualização. Então, toda vez que eu abrir de novo esse relatório, ele já vai abrir no formato dashboard. Tá? Ele é interativo, então se, por exemplo, eu tivesse feito filtros aqui em cima, eu poderia estar clicando nos gráficos e ele está se autofiltrando os outros, né? E eu fiz isso, mas eu estou no meu usuário aqui, quem é que vai ter acesso? A própria ferramenta permite que eu compartilhe esse dashboard com outros usuários. Então, eu poderia vir aqui e estar clicando no compartilhar, selecionando outros usuários dentro da plataforma e compartilhando com eles. Então, uma pessoa pode criar e tá mandando para outros também, né? Se tiver permissões isso. também, né? Então, tem a funcionalidade, tá? A ideia do que nós criamos também na nossa aplicação nos clientes, vamos supor, a gente entrega os indicadores e dashboards padrões, né? Tipo OTD, OTIF, visualizadores de totalizadores para recebimento, inventário, PIC. Então a gente faz um
um turnkey entregando, assim, porque a gente já tem pronto, mas a gente também entrega como ele estava enxergando os datasets. Então, a gente tem todo o dataset do sistema, né? Em cima desse dataset tem um dicionário de dados e o cliente, em cima do que a gente já fez, ou se buscando se aventurar também, ele pode criar. Então, a nossa ideia é entregar também uma ferramenta de baixo custo, né? Isso é extremamente importante, de baixo custo, para o cliente poder prover novos dashboards, né? Porque geralmente algumas ferramentas que tem hoje de BI no mercado ou de analytics, elas são ferramentas exclusivas assim para mais especialistas, né? Ou de custos muito altos, né? Então a gente vem construindo isso. Todos os nossos clientes gostam muito dessas nossas ferramentas, né? Ela chega a ser, eu não vou dar nomes aqui, né? A gente não pode levantar nomes de players e competidores, mas ela chega a ser a tecnologia A, B, C. Talvez ela não tenha algumas dessas funções, mas ela tem tantas funções matemáticas, de engenharia que a gente tem, que talvez algumas outras ferramentas teriam que ser customizadas, né? A gente se propõe sempre a entregar uma ferramenta para o cliente capaz de gerar realmente indicadores e a parte analíticas, né? Então essa é a ideia. Visual, né? Com a robustez. Sempre preservando. Perfeito. Gi, tem mais alguma pergunta aí para nós? Temos no chat, David. Existem cases de sucesso do LES Secor integrado ao TOTUS ou SAP, por exemplo? Temos cases com TOTS, temos cases com versões diferentes do TOTS, né, em clientes, e temos clientes também com SAP. Nós não podemos só falar sobre os clientes. É meio sigiloso. Mas quem visitar o nosso site lá, né, o secor.com.br, vai enxergar lá na área se clicar lá no LES, vai enxergar onde estão instalados os sistemas, alguns sistemas LES nossos lá. Mas geralmente, quando a gente vende a plataforma, né, o cliente acaba comprando sistema de produção e sistema de logística, né? A gente acaba embarcando e vendendo tudo. O sistema LES, dentro do sistema de logística, ele possui o WMS, né? Tem clientes que possuem o player, né, com o seu WMS, mas optam em usar o nosso sistema de WMS para execução, porque nós temos mais funcionalidades para a operação do operador mesmo, entendeu? E a gente mantém essa integridade, né, de movimentação, de estoques, quantidade de estoques, mas as funcionalidades a gente é mais especialista em execução. Então, fornecer sistemas para operação mesmo, para o shop floor, né? Então, isso é bem interessante. E é uma estratégia Secor. É uma estratégia Secor. Atualmente, né? É isso? Hoje, a nossa estratégia como empresa é criar sistemas para facilitar o uso para as pessoas. Né? Para facilitar o uso e a familiaridade em relação à tecnologia. A gente busca essa familiaridade, né? Que nem nós estávamos falando do smartphone. E a nossa ideia é favorecer o operador, favorecer quem lida no chão de fábrica, no processo. Não precisa só ser um chão de fábrica, como eu falei no supermercado, é quem lida no processo. E claro, em alto nível também tem a parte do back-office, né? Como é que as pessoas lidam no processo. Decisões. O nosso sistema emite uma nota fiscal, não é o nosso propósito. Não é o que a gente quer, a gente deixa para a controladoria, né? Para um sistema de alto nível fazer isso. Mas a gente integra romaneio, entrada, saída de notas fiscais. Isso a gente executa tudo. Tá? A gente tem o controle de tráfego que está integrado ao WMS, que faz toda a integração com nota fiscal eletrônica. Então, a gente já faz a explosão, já envia para o RP, já faz algumas análises e faz o desdobramento dessa nota fiscal, como uma folha de rosto, uma ficha de recebimento, né, para a área de recebimento. Então, o nosso propósito é executar, facilitar a vida de quem opera. Nós temos que facilitar a vida da empresa de quem dá dinheiro para a empresa, que é o operador. Justamente. Perfeito. Pergunta do Michel Santos. Como o sistema gerencia as permissões de usuários na aprovação de inventário? E quais os critérios determinam sua aprovação ou rejeição? Como essas decisões são registradas no histórico? Com relação às permissões, acho que o Sartori mostrou antes ali, né? Então,
Tem esse módulo do Triade aí que a gente consegue gerenciar todos os depósitos, áreas, né? Então a gente tem vários níveis de permissões a nível de depósito, de planta, de área, né? Então a gente consegue, nesses níveis, né, tá selecionando. Então, como ele mostrou ali, a gente tem hoje, né, o fluxo de aprovação hoje, nessa demo aqui, tá 3 níveis, né? Então tem o nível de quem submete a divergência, quem faz a primeira avaliação e aprova, e depois o nível final, que pode ser uma controladoria, um gerente, um diretor. Aí é de empresa para empresa, tá? Questão de critério de aceitação também é muito particular de cada empresa, né? Por exemplo, ali, se não tivesse divergência, não tem o que... Tá tudo ok, não tem o que se aprovar. Agora, quando tem divergência, cada empresa vai ter seu nível de acuracidade que aceita, né? Então, tem empresas que trabalham com 99, 98, 95, então depende muito, tá? O sistema, ele te entrega as informações e aí a tomada de decisão vai de acordo com o processo de cada empresa e tudo mais. O interessante também é falar assim, o sistema ele possui 2 níveis de permissões, né? Ele tem um credenciamento para acesso da plataforma, e depois ele tem um credenciamento também, né, permissões de acesso para o uso interno dos sistemas. Então, o que eu posso fazer ou não fazer internamente do sistema? Então, possui 2 níveis dois níveis de acesso. Tá? Certo. Deixa eu mostrar uma lista aqui para o pessoal. Esse é o relatório. Pode dizer aí, Dor, onde é que eu tinha que clicar? Nesse quadradinho aí. Aí volta para ali, volta para o relatório. Que é onde vai mostrar aqui quem faz o quê, né? Que é a da pergunta, né? O que está fazendo cada coisa, né? Que é o registro de cada usuário dentro do seu login. É isso. Tem mais uma pergunta aqui, que é sobre o LES, no geral, do Luciano. O LES atua na linha de produção, em especial nas rotas de picking e na ordenação de progresso de linha? Sim, né? Ali dentro daquela parte de permissionamento também, volta lá. Aqui, né? É legal de mostrar assim, ó, Sim. que a gente tem 2 formas, tá, de organizar toda essa gestão do picking, né? Então, a gente tem ali, ó, permissionamento do picking WIP, que seria o que ele perguntou relacionado à produção. Então, o WIP, né, Work in Process, seria lá, né, realmente na produção, e a gente consegue fazer uma gestão dos usuários, se eles podem comprar itens daquele local ou se eles podem pagar para aquele local. Esse seria um primeiro gerenciamento, tá? Na questão de movimentação de picking, tá? Então, eu posso definir quais usuários podem fazer pagamentos para determinados locais, né? Pode ser uma linha, pode ser uma área específica, pode ser uma máquina específica, depende de como tu configurar essa gestão de locais aqui, tá? E a outra, volta lá no principal, lá... Certo. Lá na área principal. No default aqui? Não, lá no símbolozinho da Secor, isso. Deixa eu ver se tu não tá com aí. Vai lá nos quadradinhos lá no menu, digita MTU aí. Abre aí, LES, WMS, configurações, bota, não tá aí para mostrar. Tá, bota no configurações aí, no de baixo, isso aí. Esse é um outro tipo de configuração, tá? Que tem também relacionado à configuração do MTU. Pode dar um novo lá. Clica ali, marca o picking. Vai lá na aba de picking que abriu. Tá? Então a gente tem configurações também, tá? Para a relação do picking. Ali naquelas flagzinhas de baixo ali, primeiramente, tá? Onde eu posso, por exemplo, execução exclusiva. O que quer dizer? Se um usuário começar a fazer a compra daquele picking, nenhum outro usuário pode entrar neste mesmo picking para comprar também. Então, por exemplo, tu dá exclusividade. Quando não está isso marcado, 2 usuários, por exemplo, podem se ajudar numa compra para pagar para a linha, né? Só que um não interfere nos itens que cada um comprou. Tá? Kanban. Kanban é basicamente para linhas onde tu tem pagamentos de, por exemplo, um caso do parafuso. O cara, para montar lá um determinado item, ele precisa de 10 parafusos. Mas o responsável por fazer esse pagamento não vai lá comprar 10 parafusinhos para levar para aquela linha. Normalmente ele paga via Kanban, paga uma caixa. Então, quando tu marca isso aqui, o sistema entende que ele sempre vai pagar o MTU completo, aquele lote completo, né? E não somente as 10 unidades que foram solicitadas. E, óbvio, depois o restante que ficou, ele vai sendo consumido, né? Aí, para isso, também precisa ter uma integração com o nosso sistema MES, para que ele possa fazer o consumo
conforme for reportando produção, e automaticamente o sistema entendendo que se eu gastei 10, eu estou pedindo mais 10, mas eu ainda tenho 90 naquele local, eu não vou pagar de novo mais uma caixa. Eu vou consumir daquelas 90 que ficaram. Até que a nova solicitação de picking daquele item seja maior do que a quantidade que tu tem no local. E aí ele passa a emitir uma nova solicitação de picking para o usuário que faz o pagamento, tá? Perfeito. E aí questões de validação e habilitar pagamento automático é mais para agilizar, tá? A questão de pagamento dos itens e tudo mais, tá? E junto a isso, tem mais um controle que eu gostaria de informar assim, no sistema relacionado a picking, é que todas as movimentações que a gente tem dentro do sistema hoje, a gente tem códigos de movimentação. Então, uma movimentação normal ela tem um código, um fracionamento de um lote tem um código, o picking tem um outro código. Então, tu consegue direcionar, por exemplo, com uma questão de origem e destino, quais movimentos movimentam para outros. Né? Então, por exemplo, o meu picking hoje, ele é um exemplo, ele é um código 150. Então, eu posso dizer que para gerar um movimento 150, que é a finalização de um picking, eu posso comprar MTUs, itens que estão em outros movimentos. Para que serve isso? Exemplo, se eu pagar um item para um local e eu digo que ele pode comprar dele mesmo, e eu começo a gerar necessidade do lado, se um sistema não tem essa inteligência, o que ele vai fazer? Ele manda comprar daqui para botar aqui, e depois ele manda comprar daqui para botar aqui de novo. Né? E com isso tu consegue tirar nessa, vamos dizer, essa forma burra do sistema de limitar esse tipo de compras, né? Ele tem bastante inteligência, assim, mas em relação a esses habilitadores dentro do sistema, entendeu? Então, não é nada amarrado, né? Tudo é configurável dentro do sistema. Entendi. Né? Perfeito. Temos mais uma pergunta aí, Temos né, mais uma última, Dev Brasil. O módulo de inventário da Secor tem opções de outras unidades de medida como litros, quilos, etc? Sim. Ele hoje é... Não sei se tu vai conseguir abrir ali a ficha de recebimento, tá? Para exemplificar. Mas a gente tem o Master Data, né, de unidades de medidas. E, por exemplo, no caso do recebimento, tá? Quando é criado, né? Hoje os MTUs, né? Os itens, eles nascem por alguns locais específicos dentro do sistema. Um deles é o recebimento. Pode dar um novo lá e vai na parte de itens lá, cria um novo e expande a flechinha ali. Então, por exemplo, quando tu vai criar um item novo, tu tem a quantidade e a quantidade convertida. E a unidade de medida e a unidade de medida convertida. Então, para os casos, por exemplo, quando tu recebe lá um saco de 1000 parafusos, por exemplo, o cara não vai contar 1000 parafusos. Normalmente, o que as empresas usam? Uma balança que faz essa conversão. É uma balança contadora. Então, tu vai ali pesar 10 parafusos, aquele peso que dá, tu registra, e depois tu bota o saco inteiro e ele te diz, ó, esse saco tem 1000 parafusos pela conversão peso-unidade. Então, o sistema já tem isso preparado, tá? Então, isso é legal, ele faz a conversão, tu pode fazer a contagem por unidade fracionada, com esses fracionada e com casas decimais também. E ele faz também conversões. Essas são duas coisas legais dentro do nosso sistema. Tá certo, então, pessoal. As perguntas acabaram, o pessoal gostou bastante, colocaram vários comentários aqui. Por favor, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like pela transmissão. Teremos mais pela frente. Quem não acompanhou, nós já tivemos essa saga do LES, portal de fornecedores, picking, controle de tráfego interno, e agora a gente está tendo o inventário. E teremos muito mais de todas as nossas soluções. Então, pessoal, considerações finais. Já? Já foi. Primeiro ficava o 1h37 dia falando. já. Vira a noite falando de sistema. Aí. A gente nem gosta, né? Pra mim foi eu vou repetir aqui a piada, né? Foi uma hemorragia inestancável de alegria estar aqui com vocês. Essa aí dá um corte, tá? E, poxa, fantástico mostrar toda essa saga aí. Também foi uma jornada, não foi fácil dizer que foi, não foi. Estamos aqui felizes porque concluímos uma etapa, né? Então, agradeço muito a vocês a disponibilidade de estar aqui, e isso nos dá mais energia. Muito obrigado a vocês. Alfeu, legal, estou feliz aí também de ter participado, e vamos para as próximas, né? Show de bola. Agradecer a todo mundo que tá junto aí, espero nós se ver mais vezes. Aí. Eu também agradecer quem participou, né? Deixar aberta aí as portas para quem quiser ter uma demonstração completa do sistema, entender do início ao fim toda essa saga do sistema também, né? Pode entrar em contato aí com a gente, que a gente está disponível. É isso, então. Obrigada, pessoal. Um abraço, uma boa tarde para todos.